Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula sobre o Espírito Santo, módulo 9, aula de número 100. Já chegamos à aula de número 100. Parabéns para você que está perseverando. Eu estou aqui tentando imaginar o quanto você vai crescer nesse primeiro ano e no segundo ano. Vamos lá. Tipos de dons espirituais, dons de poder, né? Vamos lá. Aqui eu quero levar você a compreender o que são os dons de poder, né? Entender sua atuação, sua prática, seu propósito no corpo de Cristo e sua conexão com a fé ativa e sobrenatural. Vamos lá. Dons de poder. Vamos falar sobre o dom de fé. 1 Coríntios 12, 9. A outro fé pelo mesmo Espírito. Esse dom, ele não se refere à fé salvífica. Não. Essa fé é comum a todos os crentes. Efésios 2:8 diz isso. Mas há uma confiança extraordinária e momentânea em Deus para crer em algo impossível ou improvável. Então, esse dom de fé é uma confiança extraordinária e momentânea em Deus para crer por algo impossível ou improvável. Então, ela envolve a certeza sobrenatural de que Deus agirá e de que Deus pode agir, mesmo sem evidência alguma, mesmo sem evidência naturais. Essa fé, esse dom, ele é frequentemente ativado em meio a situações críticas, perigosas ou ministeriais específicas. Exemplos bíblicos, Atos 27, 25. Paulo, em meio ao naufrágio iminente, declara: creio em Deus que acontecerá como foi dito. Hebreus 11, os heróis da fé agiram confiando em promessas invisíveis. Então, o dom da fé é essencial para abrir caminho para curas, milagres e ações sobrenaturais nos ministérios. Além do dom da fé, vamos para os dons de curas. 1 Coríntios 12, 9. Há outros dons de curar. Observe o plural, dons de curar, indicando aqui múltiplas formas e múltiplas manifestações. Então, trata-se da capacitação sobrenatural para restaurar a saúde física, restaurar a saúde emocional e até espiritual de alguém, de modo instantâneo ou de modo progressivo. Esse dom pode operar em áreas específicas, exemplo, curas de cego, dores, enfermidades emocionais, traumas. Agora, nem todos que têm o dom operam todas as curas, mas o Espírito distribui conforme a sua vontade. Atos 3, nós temos esse exemplo bíblico, versos 6 e 7. Pedro cura o paralítico na porta do templo. Marcos capítulo 1, versículo 40 e 42. Jesus cura um leproso com compaixão imediata. Tiago capítulo 5, verso 14 e 16. A oração e a unção com óleo também são meios de cura. Ok? Então, o dom de curar revela a compaixão de Deus e traz glória ao seu nome, mas deve sempre estar submisso à vontade soberana do Senhor. Então, falamos sobre os dons de curar, agora vamos sobre os dons de operação de milagres. Não é a mesma coisa, pastor? Não. 1 Coríntios 12, 10. Há outro, a realização de milagres. Este dom é a capacitação dada pelo Espírito de realizar intervenções sobrenaturais que transcendem as leis naturais. Se transcende às leis naturais, então é milagre. Então, milagres incluem multiplicações, libertações sobrenaturais, controle sobre a natureza, ressurreição, entre outros. São ações visíveis que confirmam a presença e o poder de Deus entre o seu povo. Nós temos exemplo bíblico, João 11, a ressurreição de Lázaro, Êxodo 14, Moisés abre o mar vermelho, Atos 5, verso 15 e 16, milagres ocorriam até com a sombra de Pedro. Então os milagres, eles apontam para a soberania de Deus e eles vão autenticar a pregação do evangelho com demonstração de poder. Nós temos também que entender os propósitos desses dons de poder. Atos 3, 1, 10, nos fala da cura do paralítico ali no templo.
Os dons de poder não têm como foco o espetáculo. Os dons de poder não têm como foco o espetáculo. Mas o foco é, primeiro, glorificar o nome de Jesus, glorificar a palavra pregada, despertar fé nos incrédulos e gerar arrependimento e adoração. A citação aqui de Stanley Orton é: os dons de poder são sinais do reino em ação. Onde Jesus reina, o impossível se curva. Onde Jesus reina, o impossível se curva. Então, todo dom de poder deve conduzir pessoas a Jesus. Nunca a admiração por homens, mesmo aqueles que estão fluindo nos dons. Não, o foco é Jesus. Exemplos claros dos dons de poder em ação: cura do paralítico, Atos 3, versos 6 e 8. Pedro exerce fé, cura e levanta o homem. A ressurreição de Lázaro, manifestação clara do poder de Jesus. Libertação de Paulo e Silas com terremoto. Multiplicações de pães e peixes, que é um milagre supridor. Todos esses milagres têm um propósito espiritual: revelar Cristo e atrair corações para o reino de Deus. Então, hoje, se nós operarmos milagres, caminharmos nesse dom, o propósito é revelar Cristo e atrair corações para o reino de Deus. Agora, para que os dons de poder se manifestem, a fé ela é importantíssima. A fé como base dos dons de poder. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Embora os dons sejam distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo, é a fé que os ativa, é a fé que os sustenta, é a fé que os conduz. Fé que ouve a voz de Deus, fé que age com coragem, fé que espere mesmo sem ver. Eu lembro que eu estava ministrando um encontro com Deus, isso deve ter uns 15 anos, e Deus tinha falado no meu coração que Deus curaria um paralítico. E quando chegamos no encontro, era muito raro você ter um cadeirante, mas naquele encontro tinha ali um cadeirante, um paralítico. E quando eu ministrava cura, eu me lembrava sempre do que Deus falou: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas eu fiquei protelando e eu não orava, até que veio um pastor e chegou perto de mim e falou no meu ouvido: faça o que Deus mandou você fazer. E só assim café brotou no meu coração. Eu dei ordem àquele paralítico para ele levantar e andar, e ele levantou e ele andou. Então a fé é fundamental para você operar os dons de poder. Para a gente terminar, os dons de fé, os dons de curas, os dons de milagres são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. E manifestações para a glória de Deus e edificação da igreja. Eles devem ser exercidos com humildade, uma fé ativa, alinhada com os propósitos de Cristo, porque onde há fé, oração, santidade, há um ambiente propício para a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Quero te abençoar. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar sobre os dons de comunicação. Deus abençoe a sua vida.